Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que muita gente também precisa aprender, porque faz parte da nossa rotina diária de pronto-socorro ou de UTI, que é o catéter de diálise, tá? O que que é esse catéter de diálise? É um catéter parecido com o catéter de acesso venoso central. Ele é parecido, mas não é igual. E ele é passado da mesma maneira, tá? Ela é na mesma técnica, que é a técnica de Seldinger, e a gente vai passar esse catéter de diálise. Porém, existem algumas particularidades após a passagem desse catéter, tá? Que a gente vai ver agora. Beleza. Para que esse catéter serve, então? A gente vai ter aqui, ó, a indicação dele é para pacientes que necessitam de hemodiálise, porém em um processo agudo. Como assim? Não entendi. É, Existem alguns pacientes que vão perdendo a função renal progressivamente, se tornam doentes renais crônicos, e esses doentes que são cronicamente acometidas por essa doença, elas podem até se beneficiar de uma hemodiálise através desse catéter de Chaille. Porém, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo uma fístula arteriovenosa nesses pacientes, porque é muito mais cômodo para o paciente, evita infecções, tá? Só que, em alguns casos, o paciente ele deteriora a função renal muito agudamente. Ele não era doente renal crônico antes, mas está doente, e precisa fazer uma diálise. A gente não vai fazer uma fístula arteriovenosa para esse paciente, porque é, ele tem a chance ainda de não precisar de fístula arteriovenosa. Ele só está com uma doença ali grave, ele precisa de fazer uma hemodiálise, a gente não vai fazer uma fístula nele. A gente vai passar o catéter, vai fazer diálise nele até ele recuperar essa função renal e não precisar mais de uso de catéter para hemodiálise, ok? Então, esse catéter ele serve para isso, tá? Quais são as principais contraindicações desse procedimento, né, da passagem desse catéter? Primeiro de todas é a discrasia sanguínea, mas eu sempre retorno para falar, né, que discrasia sanguínea é uma contraindicação relativa, porque o paciente ele pode ter discrasia sanguínea, mas se a hemodiálise for a única salvação da vida dele naquele momento, você vai passar, às vezes com ultrassom, para poder evitar complicações, mas se você precisar passar um catéter de diálise nesse paciente, você vai passar. Não vai ser a discrasia sanguínea que vai te impedir disso, né? Infecção de sítio também é uma contraindicação relativa. Você tem vários outros sítios para passar esse catéter, tá? E impossibilidade de acesso. É óbvio que a gente vai escolher o melhor acesso para esse paciente, a melhor via para esse paciente. Alguns pacientes são impossibilitados por alguma deformidade anatômica em algum local, a gente escolhe outro, ou então passa com auxílio de ultrassom, tá? E vamos falar um pouquinho agora sobre o funcionamento desse catéter e sobre algumas particularidades que esse catéter traz, falando um pouquinho sobre as diferenças entre ele e o catéter de acesso venoso central. Como vocês podem perceber aqui, esse catéter ele se assemelha ao catéter de acesso venoso central. Vou até deixar ele aqui, ó. Ele se assemelha, mas ele não é igual, tá? Primeiramente, dá para perceber que ele é um catéter que é extremamente calibroso. Ele é muito mais calibroso do que esse catéter de acesso venoso central, tá? Ele é bem mais calibroso. Então, a, a complicação comum nele é o sangramento, é a principal complicação. Na hora de passar e depois também. Ele costuma sangrar um pouquinho no ósteo do orifício por onde a gente passa o catéter. Certo. E quais são as particularidades dele, né? A gente já falou que a diferença é que ele é mais calibroso e existem lá modelos diferentes dele, tá? Existem modelos um pouquinho maiores, mais alongados, o comprimento dele é maior, tá? Outros que o comprimento dele é menor. Isso daí não vai prejudicar muito na sua escolha do catéter.
Mas você precisa saber que existem catéteres um pouco mais longos e um pouco mais curtos. Por que que existe essa diferença? Porque alguns catéteres um pouco mais longos, você tem que tomar cuidado, você tem que escolher o catéter certo, porque esses catéteres mais longos não são muito apropriados para passar numa jugular, por exemplo. Agora, ele seria ótimo para passar numa femoral, tá? Os catéteres mais curtos a gente costuma deixar para jugular, para subclávia e o mais longo para femoral. Outra particularidade dele é que ele vai servir, como eu falei, para hemodiálise. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, daqui para baixo, vai estar dentro da veia jugular, por exemplo, né, do paciente. Através desse catéter, o sangue vai ser puxado para a máquina de diálise, vai ser filtrado através do dialisador, vai ser todo filtradinho e depois vai voltar purificado para o paciente, tá? Isso não acontece no acesso venoso central. O acesso venoso central, ele serve apenas para infusão de medicamentos, ok? E como ele serve, né? Como o acesso de Chaille, ele serve para hemodiálise, o que que acontece? O sangue passa por aqui, o sangue retorna e fica sempre recirculando aqui um pouquinho de sangue. A nossa principal preocupação com esse catéter é que esse sangue que fica na via, ele não coagule. Porque se o sangue coagular na via, a gente não consegue, o catéter para de funcionar, a gente não consegue nem retirar o sangue do paciente, nem voltar com o sangue purificado para o paciente. É a mesma coisa que perder a punção, né? A gente até tenta desobstruir, às vezes, o catéter, manipular um pouquinho, mas muitas vezes essas manobras não são muito efetivas. Então, qual que é a particularidade que ele tem também diferente do catéter de acesso venoso central? Depois que a gente passa esse catéter no paciente, pela mesma técnica do acesso venoso central, a gente precisa colocar heparina, tanto nessa via quanto nessa via. A gente precisa infundir heparina através das duas vias, ok? A heparina vai impedir que esse sangue coagule e que a gente perca esse catéter. Ok, mas quanto de heparina eu tenho que infundir em cada via após a passagem do Chaille? Vai depender muito da marca, vai depender do tamanho, né, do catéter, catéteres mais longos, mais curtos. Só que, graças a Deus, a gente não precisa decorar a quantidade de heparina que a gente vai usar. Por qual motivo? Por quê? Aqui não tá dando para ver porque a foto tá meio longe. Mas nas duas vias, aqui, ó, mais ou menos, ou aqui, eles vêm sempre aqui ou aqui, uma informação dizendo assim, 1,6, 1,5, que é a quantidade de ml exata que a gente tem que infundir em cada via. Por exemplo, existem catéteres que botam aqui 1,6 e 1,2. Geralmente não passa de 3 ml, não, certo? Para as duas vias, tá? Então, 1,6 e 1,2, dando aí 2,8 ml, ok? Ou então 1,3 e 1,5. Vai depender do catéter e a gente sempre dá uma olhadinha no catéter, nas vias, para a gente saber mais ou menos quanto que a gente tem que infundir, certo? Não tem muito mistério, não, para passar o catéter de Chaille, justamente porque tem a mesma técnica. A única diferença realmente mais gritante é que a gente precisa heparinizar essa via a fim de evitar que o sangue coagule lá dentro. Ele vem também numa caixinha, não sei se vocês se recordam da outra aula que a gente fez sobre o catéter central, mas ele vem numa caixinha até bem parecida com o do acesso central. Os dois precisam praticamente dos mesmos materiais, certo? Ó, aqui vem o catéter, né, com as duas vias. Esse aqui até tem 3 vias, é um triplo lumen, ok? Aqui tem a seringa de punção, a agulha de punção.
Nós temos o fio guia, todo enroladinho aqui, ó. Nós temos também o dilatador e nós temos uma lâmina para poder fazer a incisão no ósseo ali da punção, para poder facilitar a introdução desse catéter, que ele é um pouco mais calibroso, ok? Falando um pouquinho agora sobre a técnica de punção. A técnica de punção, gente, a gente já até viu aula sobre técnica de punção e ela é a mesma da técnica de acesso venoso central, é a técnica de Seldinger, tá? Então, o que que você vai fazer? Vai fazer asepsia, antisepsia, né? Depois de posicionar o paciente, checar material, tudo aquilo que eu sempre falo. Você vai colocar o campo estéreo, anestésico, tudo isso, vai fazer a punção do mesmo jeito, da mesma maneira, com a mesma angulação da agulha que a gente faz no acesso central, vai passar o catéter normal, tá? Só que após a passagem do nosso catéter, não sei se vocês se recordam do acesso venoso central, mas para a gente checar se o catéter estava mesmo na veia, a gente fazia o teste de fluxo e refluxo com o soro que estava acoplado no catéter, né? A gente via o soro fluindo através do catéter e quando a gente abaixava o soro, o sangue refluía através do catéter. Então, assim, a gente tinha certeza que estava bem posicionado por causa daquele teste. Aqui no catéter de Chaille, a gente não vai acoplar soro nenhum. Então, uma particularidade dele é que a gente não acopla soro, tá? Então, como é que a gente pode fazer esse teste? A gente pega uma seringa de 20 ml, acopla em cada orifício, tá? Em cada via desse catéter. Essa seringa de 20 ml, ela vai estar ou com uma água destilada ou com soro, tá? Preferencialmente com água destilada. A gente vai só tracionar um pouquinho o êmbolo para ver se o sangue reflui e vai jogar um pouquinho de soro para lavar aquela via, mesma coisa na outra via. Por último, a gente vai heparinizar o catéter, tá? É aquela heparina que eu falei que a gente precisa saber quanto exatamente que tem em cada via, que a gente checa aqui nas viazinhas, ó, vai ter a quantidade de ml exata, tá? E a gente, por último, hepariniza o catéter e fecha. E acabou, não conecta nada aqui, certo? Depois, o que que vai ser conectado aqui vai ser realmente a máquina da diálise, tá? Agora, existe uma coisa muito importante pra gente, isso aqui a gente tem que saber, a gente tem que lembrar, que é uma particularidade do acesso de Chaille, que a gente se recorda que lá no catéter central, a gente podia fazer preferencialmente o acesso nas jugulares, subclávias e femorais. A femoral a gente evitava um pouco porque o risco de infecção é muito grande, né? O risco de infecção de catéter é muito grande. Aqui não. Aqui no Chaille, a gente vai, primeiramente, tentar na jugular direita. Não conseguiu, a gente vai tentar ou nas femorais ou na jugular esquerda, tá? Por último, a gente tenta a subclávia. E mesmo assim, eu vou até alertar vocês que, se tiver difícil, use ultrassom, certo? Para a gente evitar pegar a subclávia. Porque tem risco de estenosar, tá? A veia. E aí, para fazer, se esse paciente precisar de uma fístula, ou se esse paciente já tem uma fístula, mas não está funcionante, vai precisar de fazer outra fístula, a gente evita sempre as subclávias, certo? Se realmente o paciente estiver numa urgência, não tiver outra forma de fazer, ok. Mas preferencialmente jugulares e femorais, ok? Aí a gente tem sempre que lembrar que é uma coisa que é diferente do catéter de acesso venoso central para infusão de drogas, né? A principal complicação, assim, disparada desse acesso é o sangramento, por dois motivos bem óbvios. Primeiro, a gente se recorda que ele é bem calibroso, né? Então a gente tem que fazer uma incisão antes de fazer a introdução do catéter, antes de dilatar ali
aquela pele subcutâneo, tá? A gente tem que fazer uma incisão com lâmina. Esse paciente, ele pode até já ter discrasia sanguínea, mas mesmo que ele não tenha, o catéter é bem calibroso. Para você passar o catéter, você tem que deixar um ósseo grande. Então, essa complicação é muito frequente. Além disso, você ainda tem que colocar heparina dentro da via, né? Então, o que não deixa o sangue coagular muito bem, né? Você se lembra que a gente realmente hepariniza a via para não deixar o sangue coagular dentro do catéter. Mas esse sangue, ele pode, essa heparina, ela pode prejudicar um pouquinho a coagulação desse paciente ali através daquele ósseo. O que que a gente faz se ficar sangrando muito através do ósseo do catéter? Primeira coisa, a gente faz um curativo bem compressivo, tá? A gente coloca uma gase bem assim compressiva, a gente comprime e faz um curativo mesmo para tentar estancar esse sangramento. Às vezes isso daí não é o suficiente, essa medida não é suficiente. A gente parte para fazer um ponto em U. Eu sempre falo, né, que fazer sutura, saber de procedimento é importante. Muitas vezes a pessoa quer fazer um procedimento, mas não sabe o básico, né, que é uma sutura. E a gente faz um ponto em U através daquele catéter e pegando a pele assim no ósseo, que eu vou representar aqui para vocês, para poder tentar estancar esse sangramento, tá? E fica mais ou menos dessa forma, ó. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Vocês me perdoem o desenho meio trash, mas foi o melhor que eu consegui, tá? Então, o que que acontece? Imagine que esse daqui é o catéter e ele tá lá na veia do paciente. E essa parte aqui tá externa, tá para fora, né, da pele. Então, muitas vezes esse ósseo aqui, ó, pericatéter, ele fica muito grande e aí sangra muito. O que que a gente pode fazer se o curativo compressivo não estiver dando jeito, né? A gente passa um ponto em U. Ó, a agulha foi, voltou por trás do catéter, né? E aqui a gente vai dar um nó, que vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ele vai comprimir tanto por trás quanto pela frente. Vai fechar mesmo, vai fazer uma constricção ali naquele ósseo para estancar o sangramento, ok? Outra complicação, né, bem comum é a coagulação da via. Isso daí a gente geralmente tem até que trocar o catéter, porque muitas vezes a gente não consegue fazer com que esse coágulo ele saia, né? Então a gente não pode deixar o paciente sem dialisar. A gente tem que trocar ou o catéter ou o sítio de punção para fazer com que esse paciente consiga dialisar. E outra infecção muito comum de vários catéteres, né? Não é só desse, mas de todos os catéteres, é infecção, certo? Eu vou trazer um vídeo de acesso de Shile. Assim que eu tiver, eu vou publicar para vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo.